Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Estás escutando o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoy, um projeto desenhado para melhor conhecer e divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas da carreira de Arquitetura e Urbanismo de la UNILA, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana, em Brasil. Olá, eu sou a Isabelle e, junto com os meus colegas César e Miranda, iremos entrevistar os integrantes do núcleo fundador do coletivo Artes na Baixada, os arquitetos e urbanistas Daniela Colim, Jean-Pierre e Laís Granato. O Artes na Baixada é um coletivo de profissionais de diferentes áreas que atuam na região metropolitana da Baixada Santista, em São Paulo, em parceria com o Instituto Procomum e outras entidades, utilizando metodologias abertas e colaborativas. O grupo desenvolve projetos voltados à habitação de interesse social, promove informações e debates sobre o direito à moradia, à cidade e sobre políticas públicas eficazes. A gente gostaria de agradecer a participação de vocês e também da Laís, que infelizmente não conseguiu estar com a gente aqui, mas muito obrigada, né, por vocês se disporem a participar. Queria começar a perguntar como vocês chegam até a comunidade que necessita da assistência. Como é o processo de conhecimento que determinada comunidade precisa dessa assistência técnica. Sabemos que vocês têm o Artes na Baixada, né? Eles têm oferta oficinas de capacitação sobre teoria e técnica, e principalmente com um caráter pedagógico. E antes dos projetos de assistência serem desenvolvidos, as oficinas elas também são desenvolvidas com a comunidade, assim, como vocês têm desenvolvido um processo de diálogo e confiança? Como vocês desenvolvem esse diálogo com as comunidades? A gente tem como princípio, né, essa questão de envolver as comunidades para um trabalho à base de troca mesmo, né, partindo do princípio que nenhum conhecimento é superior ou melhor do que o outro. Quando a gente vai trabalhar em um território, a gente entende que, por mais que a gente tenha uma visão técnica da nossa área específica, seja a área que for, as pessoas que têm o conhecimento do território são as pessoas que estão no território. Assim como as pessoas que têm o conhecimento de um acervo, que vivenciam a questão, né, na qual a gente está trabalhando, são as pessoas que devem fazer parte do escopo do trabalho. Então, essas trocas são muito importantes para a gente, a gente tem como princípio. A questão da representatividade, não só para a gente, é bem difícil, a gente vivencia isso, as pessoas perguntam muito isso para a gente, como envolver a comunidade, como fazer para eles se envolverem, né, no trabalho. O que a gente tem feito, os nossos trabalhos têm... geralmente nossos trabalhos têm começo, meio e fim, assim, muito definidos, né? Porque a gente tem trabalhado dentro de editais, então a gente já tem uma ideia muito, muito delimitada, digamos assim, no formato a gente sempre já sabe como vai ser. A gente procura escrever nossos projetos para comunidades que a gente entende e já sabe que tem alguma vulnerabilidade, de preferência alguma que a gente já tenha alguma entrada nessa comunidade, ou através de um de nós, ou do grupo, ou comunidades que o coletivo já tem atuado, ou de parceiros, por exemplo, a gente tem colegas que atuam em algumas comunidades, eles trazem essas demandas, e aí a gente já entende que essa entrada é um caminho para o qual a gente pode chegar. A partir disso, a gente procura ter o envolvimento direto com as lideranças
do lugar. A partir do momento que a liderança entende o que a gente está fazendo e, principalmente, confia no que a gente está fazendo, acredita e se sente parte, aí essa interação é muito melhor e muito mais fácil. O processo é mais ou menos esse. Esses projetos que a gente realiza dentro do coletivo, eles têm o apoio de OSCs, que são organizações de sociedade civil. Algumas pessoas também conhecem por ONGs. Então, são entidades que já têm algum trabalho nesses territórios. Então, eles já conhecem a comunidade, muitas vezes eles já estão localizados nessas áreas onde a gente realiza os projetos. E essas entidades, essas OSCs, né, elas são os proponentes dos projetos, então elas recebem os recursos que a gente normalmente recebe do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, através de editais, chamamentos públicos. Então é recurso público que é investido em ações de assistência técnica, de patrimônio cultural, de meio ambiente. E então já existe uma aproximação que também pode ser através da universidade. A gente tem parcerias com instituições de ensino superior, né? Que são as faculdades de arquitetura e urbanismo normalmente, mas também de serviço social, como por exemplo quando a gente fez um curso, né? Participou de uma extensão em habitação de interesse social, de assistência técnica, junto com uma universidade que tinha o curso de serviço social. Então, as assistentes sociais já tinham um trabalho em algumas comunidades lá da Baixada Santista, e dentro do curso a gente tinha lideranças participando. Então, essas lideranças trouxeram para o curso, né, a realidade desses territórios que a gente trabalhou. Então, esse contato ele pode acontecer, seja, né, por uma pesquisa nossa, porque também dentro do coletivo a gente tem pessoas que participam de, por exemplo, conselhos, né, de direitos. Então, conselhos de desenvolvimento urbano, conselhos de moradia nos municípios, e elas lá, como é um espaço, né, de participação de coletivos de luta por moradia, de movimentos sociais, eles trazem algumas demandas que a gente, né, dentro do coletivo, pensa uma forma de realizar algum projeto, né, nesse sentido. Então, vamos dar um exemplo. Teve uma comunidade, né, sobre palafitas que tinha uma questão de incêndio muito recorrente. Todos os anos, né, às vezes tinham 2, 3 incêndios. Então, conversando com uma das pessoas da comunidade que combateu esses incêndios sem muitos recursos, a gente imaginou num projeto que era de brigada de incêndio de bombeiros civis, né, junto com a Defesa Civil. Então, a gente foi procurar ajuda, né, da entidade que ficava lá na região, a gente procurou ajuda de bombeiros, né, civis, e aí a gente junta uma equipe, submete uma proposta, capta o recurso e realiza esses projetos que, como a Daniela falou, eles têm um prazo determinado, eles não são projetos contínuos, né? Então eles funcionam muito como um início, muitas vezes, e um catalisador, né? Uma forma de organizar a comunidade e as entidades que têm interesse nesse tema a começar a trabalhar. E aí depois a gente tenta ou dar continuidade através de outros projetos, de outros editais, ou a própria comunidade se organiza para ter desdobramentos, outros projetos, né? Ou alguma iniciativa da própria população. Dando um exemplo em cima disso que o Jean falou, que os nossos projetos têm a intenção também de fazer essa mobilização e catalisar os agentes, é que esse projeto que ele citou, que é o da Brigada, veio a partir do desenvolvimento de um diálogo de um projeto anterior. Então, ao final do projeto, a gente dialogando com uma liderança local, e aí, como foi? O que seria legal fazer? O que seria importante? Então, a partir dessas entradas na comunidade, a gente consegue absorver e entender, ter mais informações sobre outras demandas. Então, isso é um exemplo que funcionou muito bem. Eu acho que isso responde também um pouco sobre nossa próxima pergunta, que seria sobre as metodologias projetuais. Só que é num sentido de que a gente entende que cada caso, né, é um caso, só que além da escutativa, que é um dos pontos mais importantes, como vocês acabaram de responder, há um modelo que vocês seguem para desenvolver os projetos na comunidade, por exemplo, dividir grupos de homens, mulheres, crianças e saber qual é a demanda, as necessidades de cada grupo mediante um processo que vai ser desenvolvido no pós, assim como
como vocês tentam evitar que o diálogo ele seja pouco inclusivo, às vezes etarista, ou sem acabar ouvindo as mulheres, ou limitando um diálogo de necessidade assim para a comunidade que só seja limitado às lideranças, tentar evitar isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que para evitar essa falta, né, a gente tem se dedicado, o coletivo tem se dedicado bastante a ter uma comunicação eficiente, né? Já tem um tempo que a gente entendeu que cada um na sua área funciona muito melhor. Então, nós temos comunicadores sociais dentro do nosso coletivo. São comunicadores que vieram da publicidade, por exemplo, são publicitários, por exemplo. Isso demandou deles um estudo e coisa que a gente também faz, né? Porque a gente trabalha numa lógica que é uma lógica diferente da lógica de mercado, que é o que está aí muito mais comum, né? Então, tanto nós quanto eles, talvez especialmente eles, né? Porque eles trabalham, eles aprendem a vender um produto, digamos assim. Mas no caso aqui do coletivo, a ação deles é muito comunicar para todos de fato. Então tem sido muito importante a ação deles, né, no sentido de chegar nas pessoas como se deve. Então, para isso, eles propõem, a gente conversa muito com eles durante essas divulgações dos trabalhos ou das ações que serão feitas. E a gente tem feito as divulgações em locais que normalmente a gente não pensaria. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Teve um projeto que a gente iniciou, a gente fez a proposta para fazer faixas e banners e tal. Na proposta a gente deve formatar alguma coisa, porque a gente tem que dar uma ideia do que a gente pretende fazer. Mas outra coisa também que é importante, a gente muda de acordo com o que a gente tem no território, que a gente sabe que vai funcionar melhor. Então, isso também é uma coisa importante. Mas, nesse caso, a gente falou, vamos pôr faixa, banner na comunidade e tal. E a gente verificou que, na verdade, isso não funcionaria tão bem quanto fazer uma gravação e passar no carro dos ovos, num vendedor ambulante. Então, foi isso que a gente fez. Então, na verdade, a forma com que a informação chega nas pessoas, se chega nas pessoas, tem uma influência muito grande na participação. Outra coisa que tem, outra coisa é isso que eu acabei de falar, né, que é a adaptação de acordo com o que acontece no território. A gente sempre tem que dar margem a esse tipo de adequação, né? E outra coisa é, de fato, escutar e fazer com que as pessoas possam propor. Deixar o espaço aberto, não só de escuta ativa, mas de deixar procurar sempre deixar um meio, um acesso confortável para que as pessoas possam propor alguns assuntos. A gente está fazendo um projeto agora, por exemplo, que simplesmente quase não teve envolvimento das mulheres da comunidade. A gente está fazendo agora, a gente entendeu a necessidade, está fazendo agora um encontro exclusivo para as mulheres, que a gente entendeu como sendo um espaço seguro de comunicação e que elas realmente se interessarão em participar. Isso tudo num diálogo, né, na comunidade. O que você acha? Será que isso funcionaria melhor? Por que você acha que as pessoas não vieram e tal? Então a gente vai se adaptando. A origem do coletivo foi através de um que a gente chama de arranjo produtivo local. Então a gente junta pessoas, né, com diversos interesses, de diversos segmentos, para conversar sobre um determinado tema, e no caso era um grupo de trabalho em ATIS, em assistência técnica para habitação e interesse social. E a forma, né, de linguagem dessas pessoas, de conhecimento sobre o tema, de interesses, ele é muito diferente. Então, desde o início, a gente lidou com pessoas de várias faixas etárias, de vários interesses, do poder público, das comunidades, estudantes, profissionais. Então, sempre a gente teve essa diversidade, né, dentro dos projetos.
Da participação, os próprios editais, eles têm ações afirmativas. Então, a gente tem, né, é estimulado, né, a gente recebe uma pontuação extra para que sejam projetos inclusivos. Então, dentro da equipe, né, a gente ganha pontos se tem uma maioria de mulheres, se tem pessoas negras, né, se tem pessoas também para combater o etarismo, a discriminação de gênero, de raça, né, de orientação sexual. Então, existe, né, dentro do conselho também essas ações afirmativas que a gente trouxe para dentro do projeto. Mas, como a Daniela falou, a gente precisa ter linguagens diferentes. Então, dependendo das ações do projeto, a gente tem atividades específicas para determinado público, como, por exemplo, as crianças. Então, tem alguns projetos específicos que são voltados para as crianças, né, estudantes. Então, a gente tem que usar uma outra linguagem, né, a gente tem outros espaços onde a gente vai trabalhar, e dependendo do público a gente vai direcionando o projeto, né? Se é um projeto, por exemplo, voltado para discutir a legislação, né, sobre o tema da habitação, a gente vai ter que falar com o poder público, a gente vai ter que falar com vereadores, vai ter que falar com legisladores, né, com o pessoal técnico. Então, de acordo com o objetivo que a gente tem dentro da proposta, a gente vai direcionar qual que é o público que vai participar. Mas do público externo que a gente trabalha, a gente sempre busca ser muito inclusivo, e nas atividades, inclusive, são os critérios, né, que a gente utiliza para favorecer, então, né? Então, tem uma participação. Hoje, o coletivo ele é predominantemente feminino, né? E a gente busca também, né, ter participação das pessoas da comunidade. Então, eles têm funções dentro dos projetos, eles não são só vamos dizer, participantes, né, mas eles são proponentes também, então eles propõem, né, os objetivos, eles fazem parte da equipe, né, eles realizam junto, que é uma forma, né, de ter, que a gente chama desse arranjo produtivo local. Então a gente vai em determinado território e a gente junta várias pessoas que precisam conversar de alguma forma. É bem importante para essa questão. O que a gente tem percebido muito ao longo do nosso tempo de trabalho, da nossa experiência, é que a acessibilidade principal que a gente tem que tratar é a acessibilidade de comunicação. Não adianta a gente falar com uma comunidade que não tem tanto letramento, tal, com a mesma linguagem que a gente fala com acadêmicos. E no começo a gente vê que sempre a tendência é essa, né? Mas isso não funciona, a gente já viu que não funciona, então a gente sempre tem o esforço de ir no sentido contrário, assim, de ter uma linguagem acessível para todo mundo, né, nas nossas ações. Isso funciona bem melhor. A partir do momento que as pessoas conseguem não só entender, mas se identificar com a linguagem que você usa, elas se envolvem mais e se sentem mais confortáveis de se manifestar. E às vezes uma mesma ação tem vários produtos. Então a gente escreve um artigo acadêmico, participa de um congresso, faz uma cartilha, faz uma atividade com crianças, tudo em torno do mesmo produto. Mas para cada público tem uma comunicação diferente, uma plataforma diferente de comunicação. A gente tem o site, tem o grupo de WhatsApp, porque às vezes a gente precisa se comunicar por áudio, precisa se comunicar por imagem, precisa se comunicar por um texto mais elaborado. Então, a gente tem essa preocupação e, por isso, né, a função de um comunicador dentro da equipe. Todos os projetos têm uma equipe de comunicação. Essa pergunta é um pouquinho mais aberta, que sobre muitos saberes populares, como indígenas e afrodescendentes, sobre como construir e habitar, até hoje, né, eles foram e são apagados e desvalorizados. E na opinião de vocês, como o coletivo ele pode ajudar a recuperar esses modos de fazer e viver a arquitetura? Foi uma discussão, né, inclusive, que a gente tomou contato muito quando teve o ELAC, né, na Unila, em Foz do Iguaçu, no ano passado, da questão da luta anticapitalista dentro da produção da moradia, né, dentro da construção. Porque a gente vê que essa técnica né, dos povos tradicionais, né, dos indígenas, né, dos quilombolas, ela resiste através da autoconstrução. Então, normalmente são moradias que são autoconstruídas, então eles dominam, de certa forma, uma técnica construtiva,
mas que ela foi sendo modificada. Então, ela foi sendo substituída por uma questão dos materiais de construção. Em algum momento, as casas que eram de materiais mais tradicionais, as casas de taipa, né, de terra, que usavam madeira, elas foram sendo vetadas dentro dos códigos de edificações dos municípios. Então, os municípios, dentro das áreas urbanas, começaram a alegar que essas casas não eram seguras, ou seja, riscos, né, de incêndio para casa de madeiras, mas que não é verdade. A gente vê em algumas regiões do Brasil que a gente tem predominantemente chalés. Então a gente vai no sul do Brasil, a maioria das casas são casas de madeira, né? Mas as casas mais tradicionais, dos povos, vamos dizer, indígenas, né, que usam a madeira de uma outra forma, que fazem, né, palha, elas têm técnicas que também são seguras, mas que foram sendo deixadas de lado e também pela disponibilidade dos materiais, né? Esses materiais são materiais que são extraídos da natureza e num ambiente que vai sendo urbanizado, a gente vai tendo uma escassez desses materiais que vão sendo substituídos por outros que também, pelo preço, acabam sendo competitivos, que é o cimento, que é, né, a areia, né, a estrutura metálica, né, com concreto armado, o tijolo, né, o tijolo cerâmico, e aí então vai tendo uma modificação. Mas a gente percebe que ainda existe, né, dentro da planta, né, da casa, dentro do projeto arquitetônico, os espaços ainda guardam muita coisa, né, da arquitetura tradicional, da arquitetura vernacular. Quando a gente pensa, né, a distribuição, às vezes, de áreas comuns ou de espaços, né, de moradia, de dormitório, de sala, as cozinhas, né, as instalações sanitárias, elas ainda carregam os hábitos dessas populações. A gente está iniciando agora alguns projetos junto de uma comunidade quilombola, né? Então a gente ainda não teve nenhum projeto, né, relacionado diretamente com a arquitetura, né, do indígena ou quilombola, mas a gente tem um projeto que Tem um está sendo encaminhado. No chão que piso só, né? É que de projeto, né, propositivo, a gente agora vai encaminhar que é um laboratório, né, de técnicas construtivas com terra, né, para que a gente pretende também colocar como uma forma de combater justamente a questão do acesso aos materiais. Porque a gente falou da ATIS, né, mas é bom esclarecer. A ATIS é uma legislação, né, uma lei criada no Brasil em 2008, uma lei federal, que ela, para evitar essa autoconstrução, nessa construção sem um acompanhamento técnico de um profissional, né, seja um arquiteto ou um engenheiro, foi criada uma lei que ela prevê que as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, as pessoas de baixa renda, elas têm direito, né, a uma assessoria técnica, a uma assistência técnica para construir, para reformar, para fazer a regularização do seu imóvel. Só que nessa lei ela não prevê nem o material de construção e nem a mão de obra. Ela fala do mutirão, então a mão de obra poderia ser feita em mutirão, né? E os materiais, eles poderiam ser também materiais disponíveis. A gente podia construir com madeira, com terra, desde que estivessem, né, acessíveis. Mas a gente sabe que numa realidade de uma periferia urbana, de uma grande cidade, a gente não tem esses materiais para utilizar. Então a gente precisa comprar material de construção e é caro, né? Uma boa parte do custo da construção da moradia vem dos materiais, porque também o mutirão é uma realidade, né? Quando a gente vai nas comunidades mais pobres, as pessoas juntam a família, juntam os amigos e eles fazem uma laje, eles, né, cavam uma estrutura, né, fazem uma infraestrutura. Então, tudo já é feito um pouco em mutirão. Mas a assistência técnica é justamente alguns princípios, né, básicos para que essa construção seja saudável, né? Então, que ela seja segura, que ela tenha iluminação, que ela tenha ventilação, que ela tenha alguma resistência, né, ao fogo, né, que ela tenha Viabilidade econômica, né? Então, é nesse sentido que a lei de ATIS ela auxilia, né? Mas tem essa questão que precisa ser resolvida, que é dos materiais, né, de construção,
e da mão de obra, mas que eu acho que através da arquitetura, né, tradicional, vernacular, né, dos nossos povos de origem, a gente pode resolver. Se a gente utilizar terra para construir, né, quando disponível, essas construções, a gente teria já um elemento, né, que é muito representativo, que é o custo dos materiais, já seria um problema resolvido, ou parcialmente resolvido. Acho bem importante quando se fala em quando disponível, é uma questão de sustentabilidade econômica, a gente também considerar, por exemplo, que uma coisa é você fazer uma edificação em madeira em algum lugar do Amazonas. Outra coisa é você fazer a mesma construção em madeira dentro de uma periferia super urbanizada no estado de São Paulo. Então, também é uma questão que nós, como profissionais, temos que analisar caso a caso. Não adianta a gente querer usar qualquer material, qualquer técnica em qualquer lugar. Sobre a preservação, o não apagamento das técnicas construtivas tradicionais, o que é importante? Difundir e desmistificar. Isso foi muito, sei lá, muita coisa foi dita que não era verdade, que foi sendo apagada. O negócio é retomar isso, é fazer com que as pessoas se reconheçam naquilo e valorizem. Eu acho que é por aí, é pela cultura, pela valorização, pela identidade que isso pode se preservar, né? Muitos locais onde a gente atua, é pouco viável usar qualquer técnica tradicional. Mas em muitos outros lugares é muito melhor, é muito mais saudável, é muito mais econômico. Por que não? E a gente vê que isso não tem acontecido. As pessoas têm gastado mais recursos para poder fazer de uma forma que é difundida aí como a mais segura, mais confortável, e não é, né? Então é isso, é difusão mesmo, é informação e é as pessoas também tomarem posse daquela cultura que é delas também, e a gente valorizar. E uma coisa interessante que foi até um caminho natural que aconteceu dentro dos projetos, que quando você começa a trabalhar com autoconstrução e com assistência técnica, isso leva a gente a resgatar técnicas antigas de construção. Então, o que era um projeto de habitação interesse social, ele acaba tendo uma ligação, uma interface com o patrimônio cultural, porque são técnicas, né, antigas ou dos antepassados. E hoje o coletivo ele começou com o Matiz na Baixada, como ANB. Hoje ele é o coletivo Ponte, né, ele está fazendo uma transição, justamente porque a gente deixou de trabalhar só com assistência técnica e começou a trabalhar com patrimônio cultural, que é o resgate dessas técnicas construtivas, dessas comunidades tradicionais, e com o meio ambiente, que a gente percebe que a relação entre a moradia, o morar, né, ou a ocupação do espaço, ele passa pela sustentabilidade daquele ambiente. Então a gente começa a trabalhar de forma integrada hoje em 3 frentes principais, que é a moradia, né, o resgate, né, da cultura e da história, então ligado ao patrimônio cultural, entender, né, por que aquilo é importante e por que aquilo está como ele está, né, a história tanto da edificação, quanto das pessoas, quanto do lugar, e com o viés da sustentabilidade do meio ambiente, porque a gente sabe que o uso desses materiais de construção, né, do cimento, do plástico, ele não é sustentável e ele gera uma quantidade de resíduos enorme, ele tem um impacto muito grande no meio ambiente. E as questões de saneamento básico também, né? O acesso à água potável, né? A contaminação do solo, né? Por lixo, por resíduos sólidos, né? E também por efluentes, né? Por esgoto. Como que a gente pode resolver isso? Então a gente começou a perceber que as 3 coisas estão muito próximas uma da outra. E a gente começou a atuar então nos projetos com essa visão integrada, né? E que traz um pouco, né, através do patrimônio histórico, da história e das formas de construir dessas populações, que é a formação também, acho que do povo, todo o povo latino-americano, né, que tem essa miscigenação muito forte, né, essa diversidade cultural muito grande.
Até porque eu entendo, né, que o discurso que impede o acesso à habitação popular, muitas vezes se utiliza da justificativa da proteção do meio ambiente, que a gente sabe que não é feita adequadamente, e da proteção do patrimônio histórico, que a gente também sabe que não é feito adequadamente. Então, é um discurso utilizado sem entendimento e que tem um fim inócuo, né? Mas é muito importante que a gente entende que é muito importante que a gente entenda todas essas frentes para poder atuar adequadamente no meio, enfim, no nosso território, seja ele qual for. Como vocês falaram do contexto latino-americano, acredito que vai casar muito com a seguinte pergunta, que é com relação a como tem sido o diálogo de vocês com as distintas práticas de assessoria técnica no contexto latino-americano. E quais são as particularidades e os aprendizados que a região pode oferecer ao debate sobre a assistência técnica e a habitação de interesse social, em comparação a outras realidades em um contexto mais global? Eu acho que a aproximação que a gente tem da América Latina é através do entendimento de que os problemas são muito parecidos, né? A gente tem regiões muito diversas, mas o Brasil ele é muito grande, né? Então, quando a gente fala de América Latina, América do Sul, a gente vê que alguma região do Brasil guarda semelhança, né? Mesmo que muito pequena, com outros países da América do Sul, né? Os países vizinhos. E a gente tem um fluxo também migratório. A gente tem hoje no Brasil contato com outras culturas, né? Coisas que alguns anos atrás a gente não tinha. Então hoje a gente começa a conviver e aí experiências como essa da Universidade de Integração Latino-Americana, né, da UNILA, elas aproximam, né, esse conhecimento também na área acadêmica, né? Então quando tem um curso de arquitetura e urbanismo, né, que traz exemplos da arquitetura que é realizada e do urbanismo, né, que é aplicado em países da América Latina, a gente começa a entender. No nosso tempo de faculdade, os exemplos que eram utilizados, a maioria vinha da Europa ou da América do Norte. Então, as referências de construção, de arquitetura, de planejamento urbano, eram, né, vamos dizer assim, coloniais, e aí a gente tem uma que a gente não viu dentro da universidade, mas que é um movimento decolonial, que começou depois que a gente já estava formado, e que a gente percebe que hoje é muito mais utilizado, inclusive nas premiações, né, ou dos projetos que são reconhecidos mundialmente. A gente tem muito mais representantes, né, da América Latina e de exemplos, né, de casos que tiveram êxito de planejamento urbano nos países, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Porque quando a gente fala de uma arquitetura, vamos dizer, modernista do Brasil, do auge, vamos dizer, do movimento arquitetônico brasileiro, que seria, na minha concepção, é o modernismo, né, no período agora, vamos dizer assim, contemporâneo, né? Porque aí, se a gente for falar, a gente tem exemplos da arquitetura, né, colonial, que são muito bons também, né, depois da arquitetura eclética. A gente teve estilos também que foram muito marcantes e que a gente encontra ainda nas cidades, né, tanto de planejamento, né, de distribuição dessas edificações, dos usos, que são muito atuais ainda, né, e que a gente vê cidades históricas, né, que funcionam muito bem porque elas foram planejadas, né, de uma maneira muito boa. Mas pensando no pós-modernismo que a gente vê no Brasil, a gente percebe que tem um vácuo, né? Então foi o período da expansão urbana, da migração, né, das pessoas do campo para a cidade, e de uma falta não de uma falta, mas de uma insuficiência do planejamento urbano para atender toda essa demanda que surgiu, né, de gente morando nas cidades. E aí a gente tem hoje algumas soluções mitigadoras, né, que elas são buscadas para diminuir esses problemas ou para acabar compatibilizando
né, essa convivência de muitas pessoas em áreas, né, em centros urbanos que não dispõem da melhor infraestrutura. Então a gente começa a perceber que a arquitetura, né, hoje, na minha concepção, latino-americana, ela é muito em busca disso, da reabilitação, da adequação, da reurbanização desses espaços que foram construídos muitas vezes, né, sem a participação de técnicos, né, então a autoconstrução, que traz elementos da arquitetura tradicional, né, dos usos tradicionais dos espaços, da forma de morar, né, da cultura das pessoas, então do trabalho que elas realizam, da forma como elas convivem, do tamanho das famílias. Então isso é levado, né, para essas moradias, para essas cidades, e que fica muito mais claro quando a gente vai para umas cidades menores ou nas áreas rurais, que aí a gente vê que as tradições ou as formas de morar, elas ainda permanecem um pouco mais preservadas. Na cidade as pessoas precisam se adaptar, elas precisam se adaptar à falta de espaço, né, aos vizinhos, às vezes o quintal ou as árvores que existiam, elas precisam ceder espaço para uma área, né, para uma outra moradia ou para uma expansão, né, o que a gente fala que é o puxadinho. Então acontecem várias coisas, né, quando a gente tem vamos dizer, um adensamento populacional, a gente tem um aumento da população nessas áreas urbanas, que acaba comprometendo, né, elementos que estavam presentes dentro da arquitetura mais tradicional. No meu entendimento, o intercâmbio entre as tecnologias dos países latino-americanos deveria acontecer de uma forma muito mais intensa, por causa dessa realidade que é mais próxima, né? Eu sinto muita falta disso, de a gente ter trocas muito mais frequentes e sistemáticas, né? Eu acho que a UNILA está na vanguarda disso, na verdade. A UNILA tem essa conversa entre diversos países em relação a isso. Mas eu acho que isso poderia ser de uma forma muito mais sistemática, se expandir para outras regiões por causa disso que a gente falou. A gente tem, por mais que o Brasil seja um país muito grande, em algum lugar tem uma realidade muito parecida com os outros países os outros países da América Latina, né? Então eu acho que esse intercâmbio, essa vivência similar deveria ser muito mais difundida, a gente poderia trocar muito mais, se apoiar muito mais, trabalhar na base da colaboração. Acho que ainda falta muito isso, e eu vejo isso muito como uma consequência da lógica de mercado, da lógica de produção do capital e tal. Não tem interesse em trabalhar colaborativamente, né? A gente que está sempre nessa busca, a gente vê que não é nada natural trabalhar de forma colaborativa. É sempre o óbvio, é trabalhar de forma competitiva, de forma que tem uma linguagem hegemônica ditando as regras, né? Então eu acho que sempre a tentativa de quebrar isso, porque nos nossos países da América Latina, no fim das contas, isso não é nenhuma vantagem. Seguir a linguagem e os ditos, né? As regras hegemônicas não é vantagem. A gente tem uma outra realidade aqui, né? Então eu acho que a minha concepção é que ainda falta muito conhecimento de troca nesse sentido. E acho que perpassa uma questão que sempre vai acompanhar, que é o capital, o capitalismo, que é a propriedade da terra, né? Então, quando a gente fala construção, ela tem que estar vinculada a um espaço físico, a um ambiente. E houve, né, nos povos, né, originários que a gente tem na América do Sul, eram comunidades, né, coletivas, né, que tinham uma posse da terra coletiva. Então a gente não tinha essa propriedade individualizada, essa compartimentação. E quando isso vem para a cultura, né, é incluído na cultura, a gente passa a ter um processo de divisão, de parcelamento do solo, da terra, dos recursos. Então acontece de bens que são comuns,
serem privatizados. Então você tem um rio que passa dentro de uma propriedade, que ela tem uma cerca, onde as pessoas não podem mais retirar água, ou não pode fazer o extrativismo dentro de uma floresta porque ela agora tem um único dono. Então isso altera muito, né? E eu acho que esse foi um momento onde a gente passou por um processo de colonização e de privatização desse espaço que era coletivo. Então acho que hoje o entendimento desse processo, né, ele demorou alguns séculos, né, para acontecer, mas a gente percebe que isso que influenciou todo a nossa forma de vida. E a gente vê ideias sendo trazidas hoje de volta, que é o termo coletivo de posse, né, o termo territorial coletivo, que a gente tem em comunidades quilombolas e comunidades indígenas, onde a terra é um bem comum. Né? Então você não tem uma fração ideal, você não tem uma parte dessa terra, uma fração dessa terra. Você tem o todo e você tem o direito de fixar uma moradia lá. Né? E a lógica, então, do colonizador foi muito nesse sentido, e a gente ficou desnorteado, a gente entendeu, né? E a gente não percebeu como isso era nocivo, né? Fazer essa fragmentação da propriedade, né, de um bem comum que é a terra. E aí você desvincula toda uma população desses recursos naturais. Né? Então a gente precisa construir vertical, né? Então a gente tem muito espaço ainda. A gente vê que boa parte do continente ele tá vazio, né? Ele não tem ocupação, e a gente está concentrado na zona da orla, né? Próximo dos oceanos, ou nas capitais, né? E o resto dos países, né, do território, ele está livre, né? As áreas rurais elas conseguiriam receber, né? Só que tem toda uma questão também da infraestrutura, que durante algum tempo era um impeditivo, mas que eu acredito que hoje, com as novas tecnologias, né, produção de fontes renováveis de energia, né, energia solar, energia eólica, a gente tem a conexão também por satélite, né, de internet. A gente tem sistemas baratos de tratamento de esgoto. Então a gente consegue ocupar áreas que não estão, né? E o transporte, né, a mobilidade. A gente não tem um transporte de massa sobre trilhos, que é uma pena. Ele foi, né, ao longo dos tempos, ele foi perdendo essa viabilidade. Mas eu acredito que é um movimento que está retornando para fazer essa ligação, né, das distâncias através de um sistema de trilhos de média ou alta velocidade, para a gente diminuir esses espaços, porque as pessoas também elas estão próximas da cidade, dos centros urbanos, por uma questão do trabalho. Né? Um dos principais temas debatidos nessa disciplina é a relação da arquitetura com as ditaduras na América Latina. Então eu queria pedir para vocês se poderiam nos ajudar a refletir sobre essa relação entre a arquitetura e as ditaduras na América Latina. Eu gostaria de saber se vocês pudessem fazer uma ponte entre a ditadura ocorrida no Brasil e a situação da construção de habitação de interesse social atualmente. Foram, né, durante a época da ditadura, né, era um período de crescimento, né? A gente teve, né, vamos dizer que um dos marcos foi a construção de Brasília, né, em 60, a inauguração da nova capital, e é uma capital, né, que está no centro, né, do país, né, do Brasil, no Planalto Central, e que era uma demonstração de muitas pessoas vieram, né, de várias regiões para construir a capital, para construir saiu do Rio de Janeiro, que já era, né, já tinha toda uma infraestrutura, que era uma capital litorânea, que tinha toda uma população já, né, vinculada ao serviço público, né, a questão administrativa do Brasil. E aí você desloca, né, então, essa sede administrativa do país para o Planalto Central, para uma região isolada, uma região onde você, né, tinha muita dificuldade de chegar, né, de carro, você tinha poucas estradas, né, os veículos ainda também estavam começando a chegar no Brasil, mas você demonstrava uma intenção de ocupar, né, todo esse território, e você precisava construir casa para essas pessoas, né, que começavam a se instalar, né, ao longo das rodovias. E você começou com, né, teve um início, a grosso modo, né,
essa preocupação de construção de casas para os trabalhadores, né? E essas construções, como era uma demanda também muito, vamos dizer assim, elevada, né? Muitos trabalhadores foram, né, ficaram em alojamentos na região de Brasília. E Brasília, acho que é muito emblemático, né? Porque ele mostra que depois de construído, esses trabalhadores não tinham para onde ir. Os que ficaram acabaram ficando nas cidades satélites, né? Cidades que se formaram, né, no entorno de Brasília. Então a gente tem aí Gama, né? O Planaltina. Então você tem várias cidades satélites que não mudaram muito mudaram bastante, né? Mas vamos dizer, se consolidaram, mas que é a mesma forma de ocupação, né? Então você tem poucas áreas verdes, você não tem equipamentos públicos, você tem cidades dormitórios, né? E essa lógica se reproduziu nas grandes cidades. A gente pode pegar também o exemplo da Baixada Santista, que teve também uma influência muito pesada da ditadura por ser uma região portuária e que tinha muitos trabalhadores ligados, né, à estiva, ao trabalho portuário, que é pela própria origem assim revolucionária. A gente tem exemplo, então, quando a gente fala do trabalhador portuário, Ho Chi Minh, né, que foi o líder da revolução, né, do Vietnã, ele passou por Santos, né, ele morou no Rio de Janeiro, ele acompanhou, né, o sindicalismo, né, portuário. A gente tem em Santos, então, um momento durante a ditadura onde foi reconhecido como a Ilha Vermelha. A gente teve o navio prisão que aportou lá no cais, que era o navio prisão Raul Soares, né, que as pessoas que trabalhavam no porto, porque existia, né, todo um anarquismo também, né, italiano, princípios, né, dos espanhóis, né, os trabalhadores que vinham de outros países que traziam, né, esse sentimento do revolucionário, né, que foi combatido durante o período da ditadura. E a gente percebe que essas populações, né, vamos dizer assim, de trabalhadores, então a luta, né, que se travou durante a ditadura era uma luta dos trabalhadores, né, desses trabalhadores que tinham uma consciência de classe, que tinham uma organização social, que estavam organizados através de sindicatos ou de partidos políticos, né, o comunismo vem, né, tem essas origens, e que eles foram perseguidos e que eles acabaram, né, sendo colocados como uma força de trabalho. Então, acho que está muito relacionado à questão do trabalho. A influência, né, da ditadura foi aí tem a história do Banco Nacional de Habitação, dos projetos, né, de alocação desses trabalhadores, dessa massa de trabalhadores que o Brasil precisava para crescer. Então a gente tem esse desenvolvimentismo, né, da ditadura, né, a partir dessa década de 60, que aí perdurou, né, por 2 décadas, né, mas que era do Brasil que precisava crescer, as grandes construções, né, as grandes obras, as rodovias, a expansão do país, né, ela se deu através da força de trabalho. E aí a gente passa de novo pelo capitalismo, pela, né, captura da mais-valia, da força de trabalho, e através de uma repressão militar, né? Então, e essas pessoas acabaram sendo marginalizadas. E tinha também a questão da discriminação, então você tem também a formação das favelas, né, ou das periferias, justamente por esses trabalhadores que não se enquadravam, né, dentro de um sistema de exploração da força de produção, e que acabavam sendo marginalizados e que precisavam, né, viver de outras fontes de renda ou que acabavam ficando à margem, né, dessas grandes cidades, né, dessas capitais e dessa reorganização do trabalho na cidade durante a ditadura. Eu acho que deixa marcas, porque a produção a gente tem aí na retomada, vamos dizer, depois, né, a partir dos anos 80, das diretas já, quando a gente volta a ter uma escolha, né, dos governantes, a gente volta a ter eleições diretas, a gente percebe que em alguns municípios, algumas cidades, a gente tem governos progressistas. Então, mais uma vez, Santos tem um exemplo, né? Foi o governo da Thelma de Souza, onde foi criada toda a legislação que a gente tem até hoje relacionada à habitação de interesse social. Então, foi demarcadas as EIs, né? As zonas especiais de interesse social, foram aprovadas leis, né, de assistência técnica, né, de mutirão,
né, de concessão de materiais de construção para essas famílias, né? Então você tem uma organização da questão urbanística, da questão do morar, através desses governos progressistas que foram eleitos, né, depois do fim do período da ditadura. Então a gente percebe como é importante também, como a política ela está diretamente relacionada. E que atualmente, trazendo para os dias de hoje, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande de fazer esses projetos, porque não adianta pensar só em atender a demanda da quantidade de imóveis, né? O déficit quantitativo que a gente fala, né? Produção de novas moradias. É preciso melhorar as que já existem. E quando a gente vê a proporção de recursos, né? O dinheiro que é investido na construção, e esse dinheiro é repassado, porque quando você constrói com lucro, e esse lucro vai para as construtoras, né? Para os grandes empresários. Ele é infinitamente maior do que o recurso que seria necessário para a reurbanização, né, para a melhoria habitacional, para a instalação de infraestrutura, de água, esgoto, iluminação, de vias, né, nas comunidades que já existem. Então, de alguma forma, e essas novas construções, elas são feitas em áreas muito distantes desses centros urbanos. Por quê? Porque o preço da terra é muito alto, né? A gente também, uma das vamos dizer assim, das heranças da ditadura, foi justamente essa intensificação da propriedade da terra. Então se tornou cada vez mais cara a especulação, né, em cima. O banco de terras que o poder público deveria ter para garantir, né, um controle do valor tanto da terra quanto da moradia, ele não foi feito, né? Então você tem uma especulação imobiliária, você tem um incremento no valor da moradia, que cada vez o trabalhador está mais distante disso. Então, quando lançou Minha Casa Minha Vida, com o subsídio, né, a primeira versão do Minha Casa Minha Vida, os preços eles dobraram, né, da noite para o dia, porque você tinha um subsídio para pagar. Então esse subsídio ele foi capturado pelas construtoras, ele não foi repassado para as famílias, né? Então simplesmente os imóveis eles aumentaram de preço e aquele valor, aquele subsídio que foi concedido, ele favoreceu, né, uma classe média que tinha já uma possibilidade de ter acesso a essa moradia, mas que a baixa renda ela não foi beneficiada porque ela foi colocada muito distante. Né, os projetos de novos conjuntos habitacionais ou de novos bairros, eles não estão ligados à cidade, eles estão em regiões distantes, como foi um pouco, né? Então, de alguma forma, a gente continua reproduzindo, né, lógicas que vêm da época da ditadura. Né? A gente ainda não evoluiu tanto, né, a ponto de se desprender desses resquícios, né? Bom, a ditadura, por definição, poucos mandam e muitos obedecem, né? E sendo que os que mandam, via de regra, têm um poder bélico muito forte em seu favor. E habitação social e as necessidades, enfim, as vulnerabilidades sociais acontecem de uma forma que, assim, essas populações são alijadas dos direitos que elas têm, né? Então, eu acho que só aí já dá para ter essa noção, né? Poucos mandam, muitos obedecem, e por experiência a gente tem muitas evidências que quem não obedece é oprimido, né? E então, de um lado, tem os que mandam com seus interesses e com os interesses de para quem aqueles têm interesses, e uma população marginalizada, historicamente marginalizada. Isso não é de hoje. Então, de uma forma geral, eu acho que só aí já dá para compreender a distância que uma coisa tem de outra. Fora que, normalmente, a visão que as ditaduras têm de
progresso social, na verdade, é assistencialista. Eu mando, precisa, aquela população tem necessidade, eu dou. Agora, organização popular, via de regra, é reprimida. Só que é a organização popular que traz a consciência social, que fortalece a consciência social, que fortalece os movimentos. Então, basicamente, eu entendo como sendo coisas diametralmente opostas, assim. E falando de Brasil, a gente tem ainda uma polícia que é militar, né? E isso se reflete na repressão, né, que a gente tem dentro das periferias, né? Lógico que tem a questão, né, do tráfico de drogas, né, de alguns elementos que existem dentro dessas comunidades, né, mas que não, em muitas delas não é regra, né, eles são exceção. Mas mesmo assim a conduta policial ela é padronizada, então você vê uma extrema violência, uma repressão muito forte, né, nas periferias, nas favelas, que também a polícia militar é um resquício da ditadura, né? Ela ainda ela não, ela acompanha a lógica, né, da repressão e da presunção de culpa, né? Ela não, a forma como ela atua nas comunidades é muito equivocada. Existem discussões hoje, né, pelo fim dessa polícia militar, porque ela não se justifica mais a presença dela e a forma que ela atua, né, principalmente no estado de São Paulo, que a gente vê, né, dentro dos projetos que a gente acompanhou, alguns projetos tiveram que ser suspensos durante uma operação que aconteceu no litoral, né, de São Paulo, na Baixada Santista, no ano passado, que foi a Operação Verão, que resultou numa série de mortes, né, mortes de pessoas inocentes, comprovadamente inocentes, que o processo está correndo, mas que foram executadas, né, pela Polícia Militar. E aí a gente teve alguns projetos que foram interrompidos, suspensos, e durante essa situação que aconteceu. É uma realidade, né? Em a maioria das regiões, né, onde a gente tem moradia precária, a gente tem a questão policial muito marcante. Uma evidência disso, que para a gente foi muito chocante, é a gente fazer trabalho com as crianças em idade escolar, pré-adolescentes, adolescentes, e eles terem muito medo da polícia. Muito medo. Então, assim, será que essa militarização, esse poder bélico, está trabalhando em benefício dessa população excluída? A partir do que vocês comentaram sobre a relação entre a arquitetura e a ditadura, especialmente essa ideia de que a produção arquitetônica nesses contextos muitas vezes reforça o poder de poucos e exclui os mais marginalizados. Surge uma dúvida que temos discutido bastante ao longo desse semestre. Será que mesmo diante de contextos tão diversos e muitas vezes marcados por autoritarismo, dá para falar em uma identidade arquitetônica latino-americana? Na opinião de vocês, existe ou não uma identidade arquitetônica latino-americana? Muito difícil essa pergunta. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que existe justamente por causa dessa necessidade. Hoje, a arquitetura latino-americana é uma arquitetura da necessidade, né? Então, você trabalha com o recurso que você tem disponível, e aí a gente vê quando a gente... acho que é muito interessante, né? Hoje a gente tem no Brasil uma alteração das diretrizes nacionais curriculares dos cursos de arquitetura e urbanismo. Então foi incluída a residência, né, em assistência técnica para habitação 3 social, porque o que a gente via nas faculdades, nos cursos, né, de formação dos arquitetos, né, e urbanistas, aí a gente coloca, que era um distanciamento muito grande dessa realidade e de uma ideia de que era possível refazer tudo isso, né, passar o trator e reconstruir. E hoje né, acho que difícil, algumas pessoas ainda devem acreditar que é possível, que a reurbanização significa isso, você reconstruir. Mas essa proximidade dos alunos e dos profissionais também, porque boa parte dos profissionais nunca entrou dentro de uma favela, não sabe como funciona, né, as estruturas, o tipo de construção, né? Então é muito difícil entender o problema se você não conhece a realidade.
E na América Latina, a gente vê que essa arquitetura, ela hoje é marcada por essa, vamos dizer assim, adaptação. Então você usa, se você tem madeira, você constrói com madeira, você adiciona, né, materiais plásticos e você usa materiais recicláveis para fazer sistemas para ter conforto. Então você usa a caixa de leite longa-vida para resolver um problema de insolação direta ou de infiltração. Você derrete o isopor com solvente para fazer a impermeabilização do baldrame. Você tem uma série de técnicas construtivas que são adaptações da necessidade e dos materiais que estão disponíveis e que muitas vezes são resíduos, né? Resíduos da construção civil pesada. Então, reaproveitamento de vidro, reaproveitamento de placas, né? de drywall, gesso, você tem, né, o concreto ciclópico que você usa resíduo da própria de demolição para fazer, né, o concreto. Tem várias. E aí acaba sendo uma coisa tão diversa, tão regional, né, e tão não sistematizada ainda, justamente porque onde você não tem pesquisa, né, acadêmica, onde você não tem a organização necessária, por exemplo, de um curso de pós-graduação, né, uma dissertação, uma tese, né, alguém que se dedica a entender, sistematizar e classificar esse tipo de arquitetura, é muito difícil perceber. E aí você acaba vendo como ações isoladas. Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter muitos trabalhos produzidos nesse sentido, porque hoje existem políticas, né, contínuas de melhoria habitacional. A gente vê pelo número de editais que estão saindo, né, aqui no Brasil, pelo menos com o Ministério das Cidades, né, com a Secretaria Nacional das Periferias, que foi criada agora, né, dentro desse governo atual, e que tem um olhar dedicado para as favelas, né, para as regiões que carecem dessa infraestrutura, e falando de técnicas que são como soluções baseadas na natureza, né, melhorias habitacionais, né, assistência técnica em si. Bem, né, eu acho que é bem nesse sentido, né, a arquitetura hoje da Latinoamérica, ela tem um viés muito da criatividade, da inventividade, né, e da agregação desses valores culturais, dessas contribuições que a gente tem da nossa origem, da nossa miscigenação, e é uma grande mistura, mas eu acredito que disso vai acabar saindo acho que a gente pode falar, é uma escola, né? Um partido arquitetônico, uma escola arquitetônica, que é essa das soluções, né, de como viver em grandes centros urbanos, em áreas pequenas, né, uma arquitetura verticalizada e que com um aproveitamento muito grande dos espaços, mas que ao mesmo tempo tem uma alegria quando a gente vê dentro das comunidades, que a gente vai nas comunidades, as pessoas têm muita alegria de ter conquistado, né, aquele espaço, de ter um lugar, né, quando a gente está numa ocupação que ela está já mais ou menos consolidada, né, e as pessoas já fizeram melhorias, a gente vê que elas têm muita felicidade de estar naquele espaço, né, que elas estão muito orgulhosas do que elas construíram. Olha, eu não me sinto capaz de dar uma resposta objetiva sobre toda a América Latina, tá? Eu posso falar pelas experiências que eu conheço, né? E pelo Brasil, pelo que eu sei da realidade brasileira e que eu entendo que tenha muito a ver com outros países, né? Pelos motivos que a gente já citou aqui, da América Latina. O último levantamento que foi feito pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui no Brasil, mais de 82, 85% das edificações são feitas sem um profissional, sem um projeto, digamos assim, sem um engenheiro, arquiteto. Se a gente passar por qualquer cidade,
sei lá, vai entrando aí Brasilzão afora. O que a gente vê é um perfil de autoconstrução. Isso é fato, né? Então, não tem como a gente não entender que isso é a arquitetura predominantemente nacional e que eu acho que vem muito dessa coisa. A gente precisa morar. No caso do Brasil, o salário mínimo, por exemplo, não inclui habitação. Não inclui, ele não consegue abraçar a habitação. Então, mas como é que a pessoa vive, come, estuda, compra remédio sem morar, né? Então, assim, as pessoas têm que dar um jeito. Como? Como dá? Vamos criar um jeito, vamos construir, vamos pegar o material que tem, vamos comprar o que a gente consegue. E eu entendo que isso é uma lógica que, de forma geral, tá? Por que de forma geral? Porque falar das arquiteturas monumentais é você manter um discurso hegemônico, o que é muito legal, que tem muitos profissionais brilhantes por aí, mas assim, em ATIS, em habitação social, a gente fala em maioria mesmo, em população pesada mesmo. Nesse sentido, é o que dá. E eu acho que isso tanto vale para o Brasil, quanto vale para os outros países da América Latina. Sim, eu consigo... cimento, tijolo, beleza. Ah, não tem ligação de esgoto? A gente abre aqui uma valeta, bota e dá um jeito. As pessoas precisam morar. Essa é a realidade, não tem como fugir. Não adianta jogar para baixo do tapete. E é muita gente. É a maioria. Então, assim, a gente, no geral, falo, né? Fala muito de arquitetura pensando em monumentos, em obras emblemáticas. Mas a arquitetura, de fato, a construção hoje no Brasil e que eu entendo que se aplica também aos outros países da América Latina, é a arquitetura da periferia, dos vulneráveis, daqueles que são excluídos. Então, é isso que eu penso. E você vê algumas situações interessantes que, por exemplo, quando você, Daniela, teve uma situação onde a proposta era construir uma habitação 3 social. E você vê que os espaços projetados pelos alunos eram muito grandes, eles tomavam por conta a realidade deles e construíam espaços que eram enormes, então casas, né, generosas, né, ambientes generosos e que não guardavam uma relação com a realidade. Agora, quando você trabalha, a gente usou em alguns projetos o uso de maquetes para que a população pensasse os espaços que elas moram, eles sabem muito claramente o que eles desejam, né? A divisão dos espaços, eles conseguem, eles se apropriam, por exemplo, de maquetes que são possíveis de juntar peças de volumétricas, eles conseguem demonstrar com muita facilidade os espaços que eles querem construir, a compartimentação das casas, como que eles fariam as reformas, eles têm uma noção espacial muito melhor que dos cursos de arquitetura e urbanismo que a gente tem, de engenharia civil. Então a gente vê que, de fato, a construção de uma arquitetura latino-americana ela está muito mais próxima da população do que das universidades, que reproduzem, né, a planta de projetos que são, né, que vieram de fora, e a gente já falou do ensino decolonial, né? E que essa aproximação é necessária, porque a gente vai construir para essas pessoas, a gente constrói para essa população. E a gente traz modismos, a gente traz propostas, né? Programas e necessidades que não tem nada a ver com a realidade dessa população, que é muito criativa e que sabe muito bem espacialmente o que quer construir. Então a gente percebe que hoje a arquitetura ela é feita de fato, né, pelas pessoas, né, pela população, né, que sabe realmente o tamanho do quarto que ela precisa, o tamanho da sala, o tamanho da cozinha, os acessos, do que pelos alunos que ficam dentro, né, simplesmente na academia e que também não tem contato com os materiais construtivos. Então a gente vê cursos, né, e aí agora as diretrizes curriculares nacionais elas vêm salvar, porque existe uma demanda muito grande de cursos à distância, né? E aí corria o risco do curso de arquitetura ser um curso 100% EAD, né? À distância, mas as diretrizes curriculares elas colocam de volta o ateliê, né? De projeto, então o projeto desenhado, projeto feito em colaboração, em grupo, né? Que a gente precisa ter vários pontos de vista diferentes. O platô, né? O canteiro experimental,
para testar as técnicas, para testar os materiais, para testar, né, para ter essa noção da espacialidade, da escala 1 por 1, a escala da construção, e também da assistência técnica, né, os estágios, né, a extensão universitária e a residência em habitação de interesse social, que é os alunos, né, a academia, a universidade, ir ao local onde se faz a construção, falar com as pessoas que constroem de fato e projetam também. Porque não existe um projeto desenhado, porque isso também aí é outra discussão, mas a gente tem a apropriação também da linguagem arquitetônica, que para construir você não precisa ter o projeto, ajuda muito, né? Você consegue resolver questões, problemas que aparecem na execução, que podem ser resolvidos na etapa do projeto, mas que não é necessário, né, é indispensável para que uma construção aconteça. Isso a realidade mostra, né? A gente como arquiteto, a gente aprende que não tem, para construir tem que ter projeto. A realidade mostra que não precisa. 85% das pessoas no Brasil fazem sem isso, né? Então a gente tem muito mais do que aprender do que para ensinar. Esses alunos, né, eu acho muito interessante esse processo de aprendizado, né? Os estudantes acabam fazendo as propostas de uma forma com uma qualidade ambiental, de espaço para as famílias, de baixa renda, etc. Isso não dá para negar que é uma coisa interessante. Só que o que acontece? A gente é obrigado a saber e dizer que, uma vez que aquele empreendimento for jogado no mercado, porque é isso, são habitações de mercado, elas não vão ser utilizadas pela baixa renda. E vai acontecer de novo aquele processo de ser dito baixa renda e quem adquire é classe média e tal. Então, as pessoas que estão na baixa renda mesmo vão ficar novamente sem o acesso à habitação. E, segundo isso que a gente tem falado, tá falando aqui, na verdade, a pergunta de vocês, sobre a arquitetura na verdade, os arquitetos, pensando nesse caminho, nessa lógica, os arquitetos é que estão distantes da arquitetura, né? Assim, a arquitetura está acontecendo, a arquitetura é mais de 80% do que está acontecendo por aí. Agora, a gente está indo num sentido que não corresponde à realidade do fato, assim, do que está acontecendo A gente está muito focado no projeto, no desenho, no projeto, mas a construção, a realidade, as cidades estão sendo construídas pelos próprios moradores. Para finalizar, vocês já entraram em contato com esse tipo de debate na formação de vocês? Se não entraram, como vocês voltaram profissionalmente a esse tema? E também, vocês acreditam que esse pode ser um campo de trabalho para futuros profissionais? E que conselho daria para os estudantes de arquitetura e urbanismo nesse sentido? Como os dados mostram que a grandíssima maioria da população constrói sem agente, sem engenheiros, sem arquitetos, sem profissionais projetistas, a minha resposta é essa. O que é o futuro da profissão? É encarar a realidade. Basicamente isso. É trabalhar com quem está precisando. Porque a gente vai ficando concentrado no mercado que deixa de existir. Mas que a realidade mesmo está ali precisando, com uma demanda que a gente não está alcançando. Por quê? Por falta de visão, por falta de formação, visão, sensibilização acadêmica, né, para isso. Então, na minha visão, o futuro do trabalho do arquiteto, do engenheiro, do desenhista de edificações e outros, tá em encarar as nossas realidades e trabalhar para quem está precisando. Seja cobrando dos poderes, dos poderes públicos, do Estado, seja elaborando a legislação de forma mais adequada e no processo pressionando quem de fato tem a responsabilidade disso, ou trabalhando diretamente com essas populações, mas na minha concepção, o futuro da profissão está aí. Em alguns encontros de arquitetura que a gente participou, né,
que eram muito comuns, né? Hoje eu acho que eles estão sendo retomados aos poucos, né? Mas de estudantes principalmente, tinha uma frase que em um deles, acho que foi no Encontro Nacional, né, aqui do Brasil, que era foi em Brasília, que tinha uma frase que eles escreveram que era: não deixe a universidade atrapalhar seus estudos. Então, hoje, a universidade está muito baseada no ensino, né, no ensino de sala de aula, mas existe um tripé que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Se não existe pesquisa, se não existe iniciação científica, se não existe, né, um programa de pós-graduação, onde o aluno continua vinculado, né, a uma instituição de ensino para pesquisar, se aprofundar sobre determinado tema e depois, né, num doutorado e num pós-doutorado, elaborar uma tese, elaborar teorias, né, sobre algumas questões ou apresentar propostas, soluções para os problemas que existem, é muito difícil. E essa visão ele vai obter através da extensão universitária, né? Seja ela comunitária, seja ela, né, uma extensão direcionada, né, uma residência, como já foi falado. É importante que a formação seja completa, né? É preciso passar por esses três momentos: o de ensino, o de pesquisa e o de extensão. É preciso que o aluno, e aí fica, né, a sugestão, a dica, para que vocês procurem, né, como alunos, projetos fora da universidade também, né? Sejam proativos, né? E o coletivo funciona muito assim. Boa parte dos colaboradores que a gente tem, das pessoas que estão dentro do coletivo como membros, são pessoas recém-formadas ou pessoas também que estão estudando ainda, né? A gente tem estagiários, a gente tem pessoas que se aproximam dessa questão justamente por uma vontade de trabalhar com com a habitação intersocial, com questões sociais, mas que não existe ainda um mercado, né, um mercado de trabalho consolidado ou que tenha uma remuneração justa para que seja, né, que eles possam trabalhar exclusivamente com isso. Então essa organização nossa como coletivo, né, através do coletivo Ponte, do Atis na Baixada, e com o fomento dos editais, né, os chamamentos públicos para que seja trabalhado dessa forma, é muito interessante para os alunos. Então, existem várias oportunidades, né, de se trabalhar. O ideal é que seja remunerado, né, porque é trabalho, né, que tenha uma remuneração, ou pelo menos que tenha alguns custos, né, uma bolsa de auxílio, né, alguma forma de possibilitar que esse aluno participe das atividades, mas que ele tenha contato desde o início, né, do curso. Não precisa estar nos últimos anos, né? Eu acho que tem tarefas que são desenvolvidas a longo prazo. A gente precisa ter um contato, né, que ele precisa ter também o tempo de amadurecimento, mas de visitar as comunidades, visitar os locais, né, conhecer a cidade, conhecer cidades, conhecer outros países, conhecer outras universidades, ter intercâmbio, né, de estudantes, né, ter congressos, participar de congressos. E isso acho que é muito positivo, acho que é a sugestão que a gente tem, se envolver em questões práticas, né? Não deixar a universidade atrapalhar seus estudos, sua formação, porque ela é só uma parte, né? Então as provas, os projetos, a teoria, ela sem a prática ela fica muito, né? Ela é insuficiente para que a gente possa atuar como profissional. É uma parte muito importante, fundamental, tá? Indispensável. Mas indispensável. Mas que a gente não pode se resumir a isso se não for o caso, a não ser que a universidade passe por uma grande transformação e abrace, que seria o ideal, né? E abrace todo esse campo aí, né? Das 3 áreas, das 3 linhas, e que de fato passe a incorporar mais a realidade nos seus programas e nos seus processos de ensino. E que ela seja inclusiva, né? Que seja como esse projeto da UNILA, né? De receber estudantes de outras A UNILA países, é vanguarda, tá? né? Vocês estão numa... Pode ser que a gente esteja falando aqui, né, coisas que para vocês... Não, como assim? Mas sim, isso. E a gente vê, né, os cursos que a gente tem na Europa, né, esses cursos de grandes universidades, eles são totalmente abertos. Você tem gente do mundo inteiro, né? Participando, e essa diversidade que traz, né, uma riqueza de soluções e de propostas, né?
E, nossa, nesse aspecto, a América Latina, a gente é muito rico, a gente tem muita sorte. Então, provavelmente, as soluções do futuro vão sair daqui, porque a gente tem uma diversidade de culturas e de soluções, de propostas, que na hora que a gente conseguir se organizar e trabalhar em conjunto, a gente vai sair com soluções maravilhosas e com concretizar, né, coisas que são muito importantes para tanto para moradia quanto para cidades, mobilidade, em todos os aspectos, né? Meio ambiente, a gente tem um potencial enorme. A gente só precisa se organizar. Há um ponto que eu gostaria de destacar, que você falou que a Unila é uma vanguarda. Eu queria comentar que a Unila nasceu para ser diferente, nasceu com uma proposta diferenciada no ensino, ao ser um espaço de integração, de diversidade e uma troca real de saberes. Em especial a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que se distancia dos modelos convencionais e eurocentrados para ver novos caminhos e formas de pensar o espaço, a cidade e o território. Com nossos projetos vão além do desenho. Tentamos escutar, questionar e construir com os povos que fazem a nossa América Latina. Falamos de moradia, de conflitos, de expulsão e justiça espacial. E isso faz parte do nosso dia a dia, porque acreditamos numa arquitetura viva, política e profundamente humana. Assim, hoje encerramos mais um episódio com muita gratidão pelas presenças de Dião e Daniela, que sumaram com tanta generosidade e pensamento crítico. Foi um prazer escutar e aprender com vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Disponham. É um prazer participar do podcast. Também o que a gente puder contribuir com outros projetos. Parabenizar de novo pelo ELAC, né? Realmente para o coletivo. A gente apresentou seis projetos, né, no ELAC, que teve em Foz do Iguaçu, né, organizado pela Unila. E para a gente foi transformador. Foi transformador porque a gente já tinha alguns conceitos que a gente trazia, né, da questão da luta anticapitalista, né, de como se organizar. E lá a gente percebeu que a gente estava muito próximo também, né, de outros coletivos, né, sul-americanos, de iniciativas. E foi, às vezes a gente toca, né, a gente percebe que existem algumas diretrizes, algumas coisas que a gente pode seguir, mas a gente não tem isso tão organizado. E quando foi feito, né, o encontro, a coisa apareceu de uma maneira tão clara e tão organizada e tão presente que para a gente foi um impulso. E aí foi através até do ELAC que a gente, né, fez essa transição para o Coletivo Ponte. A gente está direcionando hoje para outros projetos mais amplos. A gente está começando uma aproximação com o Quilombo, aqui no interior do estado de São Paulo, né, em Itatiba, o Quilombo Brotas. Então a gente começou a se aproximar né, dessas comunidades tradicionais, do patrimônio cultural que representa a arquitetura, né, dos povos tradicionais. Então isso para a gente foi transformador. Mas uma evidência de que trocar, se juntar, conversar, coletivizar, colaborar, pode ser. Isso é a resistência, na verdade. E isso é um perigo para quem não está interessado, né? Na força do povo. Então, mesmo para a gente ter ido para o ELAC foi transformador. Estamos juntos. Encerramos aqui o nosso episódio. Que possamos seguir construindo pontes entre pensamentos, territórios e afetos. A arquitetura que sonhamos é aquela que nasce do encontro, escuta os territórios e constrói os futuros mais justos. Você acaba de ouvir o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, deixando o registro que essa entrevista foi gravada em julho de 2025 por Isabelle Correia, Mirana Filzaime e eu, César Sanabria, sob a orientação da professora Andrea Moassavi, como trabalho final da disciplina Arquiteturas Latino-Americanas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Deixamos aqui nossos agradecimentos a Gion, Daniela e Laís, arquitetos da ATES.